Enquanto escuta esta voz, pense bem na importância do seu sentido de audição. Repare como ele se torna determinante na ausência de outros estímulos. Veja como o som dá contexto a uma imagem. Entenda como a audição enquadra a realidade e facilita a compreensão do cotidiano. O ouvido é o único órgão dos sentidos que está ativo 24 horas por dia, sempre a funcionar. Mesmo durante o sono, os ouvidos continuam alerta e capazes de receber a informação. E a audição é o último sentido a ser desligado pelo cérebro quando se morre. A capacidade de ouvir é determinante para compreender o mundo. Recebemos uma enorme quantidade de informação pelos ouvidos e de todos os sons processamos os que mais nos interessam. Ouvir é fundamental, mas há quem viva sem escutar nada. Eu nasci surdo, mesmo surdo. Meus pais são ouvintes, a minha família é toda ouvinte. Eu sou o único surdo. No princípio, a minha mãe, quando soube que eu era surdo, não sabia como fazer, procurou uma escola e um espaço onde se ensinou língua gestual e também havia terapia da fala, era assim o sistema antigamente. Aprendi língua gestual, mas foi mais oralidade. A língua gestual é como uma língua oral, como os ouvintes têm a sua língua, portanto tem tudo, tem a gramática, tem a fonética, tem a sintase, e isso é ligado aos surdos, e como os ouvintes têm a sua oralidade e os surdos a língua gestual, e o sistema de gramática é igual. No entanto, as frases e a nível da sintase é alterada, é uma língua própria. Para mim, eu não sinto limitação e sinto que não a tenho. No entanto, falta-me receber essas informações. Tenho menos acesso a essa informação, menos informações. E gostava de ter mais informações, tenho que fazer este esforço, tenho que procurar a nível da internet, tenho que fazer, mas não me sinto limitado. O ser humano adapta-se a quase tudo e, nos casos de surdez, desenvolve mais os outros sentidos para compensar a perda de audição. Os surdos comunicam e reagem a estímulos da mesma forma que os ouvintes, só o fazem de maneira diferente. E os surdos têm a particularidade de viver na tranquilidade do silêncio. Prefiro estar no silêncio. Estou descansado e, por exemplo, no caso do meu irmão que é ouvinte, ele está sempre a sentir aquele som, não é? Som, tudo que tem som, o som das cadeiras, tudo isso, e ele está-me sempre a dizer isso, e eu não tenho esse sentimento a nível do som. Portanto, é melhor para mim. O meu irmão ouvinte, portanto, está sempre a falar do som, porque tudo o que faz barulho, só que como eu não sinto esse som, o barulho das portas, ou o barulho dos patas, ou um motor, ou tudo o que passa à volta, ou essa informação não... para mim, o meu mundo é o mundo do silêncio e sinto-me bem. Não sinto que me faça falta esse outro lado. Sinto-me como igual a um ouvinte, há diferenças, no entanto, na vida do dia-a-dia, tenho trabalho, sinto-me igual, sou casada, as outras pessoas também são casadas, tenho filhos, outras pessoas têm filhos, eu tenho carro, tenho emprego. A diferença é não ouvir e a cultura, aquilo que nos passa à volta, a sensibilidade é diferente, sim. E a nível do sistema de pensamento é diferente, no entanto, na vida no dia-a-dia é da mesma forma que se processa. O ser humano adapta-se porque há várias formas de comunicar. Há muitas maneiras de receber informação e a audição não é a única, mas é a primeira. Antes de recebermos informação pelo tato ou pela visão, os primeiros estímulos que nos chegam são auditivos. O ouvido é um órgão que é muito importante no sentido que o nosso desenvolvimento da linguagem, e o desenvolvimento da linguagem é algo que é fundamental para o desenvolvimento da criança. Digamos que a criança que não ouve não fala, a criança que não fala e não ouve não se consegue desenvolver. Digamos que você, se não falar, não passa da primeira para a segunda classe, da segunda para a terceira e por aí afora, não tira um curso superior. Isto não será completamente correto e dever-se-á dizer em abono da língua gestual, ou seja, das pessoas que nascem surdas e que não conseguem adquirir linguagem porventura disso, que é possível com a língua gestual, e honra seja feita às televisões, e nomeadamente à RTP, que tem uma pequena janela onde se vê alguém em língua gestual a explicar aquilo que verbalmente a outra pessoa está a falar. Depois, outra situação que é, nós devemos ouvir por igual dos dois ouvidos.
Isso é que nos dá a estereofonia. A partir daqui, o que acontece é isto. Há outra coisa curiosa, que é, nós começamos a ouvir, ainda estamos na barriga da mãe. Outra coisa que às vezes a pessoa pensa, só ouve quando nasceu. Mentira. Nós estamos na barriga da mãe e já estamos a ouvir. Portanto, há que ter algum cuidado com discussões, com palavras que se dizem, porque o feto que está ali, por baixo da barriga e por baixo da pele e no meio da água, que é o líquido amniótico, ele está a ouvir o que se diz cá fora. Quem não ouve tem duas opções. Ou recorre à cirurgia e recebe um implante auditivo, ou aprende língua gestual e só comunica com quem domina essa língua. Para lhe dar audição, para você começar a ter o input auditivo, para depois poder desenvolver a linguagem a seguir. E isto, o que é que deverá, a posição ideal, o que é? Implantes bilaterais, implantes dos dois lados. Se você se coloca o implante só de um lado, tem que ensinar à criança a língua gestual ao mesmo. Ou então a outra versão, que é enviar a criança para um programa de língua gestual. E é a criança entrar numa escola de surdos para desenvolver a língua gestual. Não vou estabelecer aqui comentários sobre qual deverá ser a via. Está claro que eu, como pessoa que falo, e se tiver um filho meu ou um neto meu com um problema deste, eu vou preferir que ele ponha os implantes cocleares e que fale, e que tenha uma linguagem verbal e não uma língua gestual, mas tem que reconhecer o desejo e a legitimidade de uns pais, sobretudo se forem surdos, mudos os dois, de quererem que o filho siga, mas isso, como eu digo, é uma polémica muito maior e não vou querer entrar nela. Mas digamos que são estas as duas atitudes. Uma delas tem que ser tomada. Porquê? Porque se não houver uma língua, a criança não desenvolve. Minha mulher é surda. A minha mulher tem família surda, uma família forte surda, e os meus 2 filhos são ouvidos. Um tem 3 anos, o outro tem 1 ano e comunicam no gestual como se fossem surdos. E estão com ouvintes, oralizam com ouvintes, e quando estão comigo é a língua gestual, e é assim, através da língua gestual forte, como se fossem um surdo, como se fosse como eu surdo. O que eu queria era que fossem surdos, era o que eu desejava que fossem surdos. Nasceram ouvintes e aceitei na mesma. O Serviço de Língua Gestual da RTP é um exemplo de serviço público para a comunidade surda. É a única forma verdadeiramente eficaz de transmitir informação através do audiovisual. E várias empresas adotaram já essa prática. O meu trabalho não é só o efeito imediato de fazer passar uma mensagem com determinado conteúdo. Normalmente trabalho mais em informação, portanto não é só passar a informação, mas também eu ter a consciência da repercussão que isso traz a médio e a longo prazo, do reconhecimento da língua, do exemplo que é dado aos jovens e às crianças surdas nessa defesa da língua que é necessária, uma consciencialização da sociedade em relação às dificuldades que as pessoas surdas têm. É um serviço público. O acesso à informação é essencial. De facto, é importante realçar que, por exemplo, quando viajo pelo país e encontro pessoas surdas que vivem em comunidades mais pequenas, pessoas surdas que vivem isoladas, que no seio da comunidade onde vivem não têm outras pessoas surdas com quem conversar, o reconhecimento que elas têm por aquilo que é o meu trabalho é muito maior do que aquele que me é dado por comunidades onde existem, por exemplo, associações de surdos, onde os surdos também têm convívio entre eles. Portanto, a importância que é dada para uma pessoa que vive completamente isolada e que o único momento que tem de acesso à sua língua é aquele em que assiste a um programa de televisão, é muito maior. Este projeto começou com uma sugestão de um colega nosso, que, sabendo que nós
que tínhamos outros serviços para pessoas com necessidades especiais, sugeriu que se fizesse um atendimento em língua gestual portuguesa para surdos. De facto, nós desde 2004 temos vindo a trabalhar com associações de deficientes para perceber quais são as necessidades e assim adaptar os nossos produtos e serviços, mas ainda não tínhamos tido uma abordagem à comunidade surda. E então pusemos o desafio aos nossos colegas do call center, que gerem o call center, e eles imediatamente abraçaram o projeto e foi uma questão de perceber o que é que era necessário para termos aqui um grupo de atendimento com estas características. Na verdade, são pessoas que fazem o atendimento ao público, como qualquer outra das pessoas que aqui estão, têm esta valência adicional de serem falantes de língua gestual portuguesa. Foi necessário adaptar toda a formação, porque existem termos que não existiam na língua gestual portuguesa. Por exemplo, banda larga móvel, tarifário, fazer a distinção entre, por exemplo, a vitamina, que é o nosso tarifário vitamina, e a vitamina que se toma para a nossa saúde. A unidade de medida do som é o decibel. Em termos aproximados, uma conversa normal pode atingir os 60 decibéis e o ruído do trânsito chega aos 90. Um avião a levantar voo faz-se ouvir pelos 120 decibéis e ruídos a partir dos 140 decibéis tornam-se dolorosos para o ouvido humano. Mesmo quando existem muitos ruídos em simultâneo, o cérebro reduz o volume dos menos importantes e concentra-se nos que transmitem a informação. Experimente parar. E escutar simplesmente. Note os ruídos que se acumulam em fundo, aqueles sons pouco importantes a que nem dá atenção. E note como esta voz se sobrepõe a esses ruídos que está a ouvir. Essa seleção de importância é feita pelo cérebro a todo o momento, de modo a aproveitar ao máximo o sentido de audição. E é por isso que tantas pessoas optam por colocar implantes, fugindo ao silêncio. Sim, eu tenho um problema de otosclerose e a partir dos 15 anos foi-me detectada essa doença que começou a provocar uma perda progressiva de audição. Foi quando eu estava na escola, no 11º ano, foi descoberto, nessa altura já tinha descoberto que tinha uma ligeira diminuição de surdez. A partir daí comecei a ser acompanhado pelo médico, pelo otorrino, mas hoje em dia com o implante e com a prótese é possível ter uma boa qualidade de som. E de facto, cada vez os avanços são maiores na tecnologia, cada vez há mais equipamentos audiológicos. O implante coclear tem um som assim um bocado, como é que eu digo, um bocado robótico. Não sei se faço entender. Em termos de amplitude é melhor do que a prótese, porque a estimulação é feita diretamente no nervo auditivo. Então o que acontece? O som é injetado diretamente no nervo, o que acontece? Não se perde em termos de som, só de facto na qualidade, porque existe um processador que apenas faz a amplificação, o tratamento do sinal, tanto em certas faixas, é discreto. Se exige um treino, eventualmente ter alguém que possa fazer esse acompanhamento e que alguém possa ditar palavras, ditar frases, ditar um texto e eu consiga repetir para ver como é que eu vou, digamos, desenvolvendo a percepção a nível do implante. A música é uma forma de expressão a que só acede quem ouve. Pela música, comunicam-se sentimentos, emoções, desejos e medos. Com a música, celebra-se a vida, o amor, a arte e a morte. É uma arte plural, variada e universal. Hoje em dia é melhor falar no plural em relação à música, porque há muitas músicas diferentes. E algumas, todas se dirigem naturalmente à percepção sensível do ouvinte, antes de mais nada. O intelecto vem depois, processa a informação, mas o ponto de entrada da música nas pessoas é através da percepção sensível, do sentido da audição. É evidente que ouvir por hipótese, uma sinfonia de Mozart do século XVIII, aquilo é um tipo de som que tem uma certa gramática,
musical e por isso produzirá um determinado tipo de efeito muito diferente de uma discoteca techno, onde a música, na minha opinião, não é muito sofisticada. Na verdade, em relação à questão da educação musical, há bastantes equívocos e eu vou tentar explicar porquê. Porque uma coisa é a música como formação do ser humano total e por isso a educação, desde a primária, a pré-primária até, é fundamental para que o ser humano venha a ser um ser humano mais rico. Isto não tem nada a ver com ensinar as crianças e prepará-las para serem grandes pianistas ou coisa do género. É outra coisa completamente diferente. Trata-se da formação global do ser humano e, portanto, poder dar condições para fruir daquela arte. É uma das artes. Eu julgo que não se trata propriamente do saber musical que vai permitir ouvir melhor, mas trata-se de um certo estado da sensibilidade. De que forma é que a sensibilidade foi educada, foi formada ao longo da vida de uma pessoa para num dado momento está a ouvir uma música e as lágrimas começam a cair. Então aí quer dizer que a música tocou num ponto, por meios muito difíceis de determinar, ligado diretamente às emoções da pessoa em questão. E se a música é uma arte, a linguagem é outra. De tão comum, de tão utilizada, é desvalorizada. Mas é a linguagem que nos diferencia dos animais. E é a capacidade de comunicar que faz de nós seres sociais. A linguagem e a comunicação desempenharam um papel fundamental ao longo da história da evolução humana. A linguagem e cérebro estão intimamente relacionados. E tudo começa no cérebro, de facto, porque todos nós, seres humanos, nascemos com um equipamento, um material biológico que nos predispõe para a linguagem. E a linguagem é uma faculdade tal como outras capacidades cognitivas e psicomotoras que nós temos, a capacidade de andar, a capacidade de levantar um braço, a capacidade de ver. E, à semelhança dessas outras capacidades, a linguagem tem também de ser desenvolvida. É um órgão biológico que vai sofrer um processo de amadurecimento. Efetivamente, a mente desempenha um papel fundamental no processo de aquisição da linguagem. Mas não é tudo, porque uma criança... Como eu disse, todos nós, seres humanos, nascemos com esta aptidão, com este equipamento biológico que nos predispõe para a linguagem. Mas se não formos inseridos numa comunidade linguística, se não estivermos expostos a uma língua, nunca iremos conseguir adquirir uma língua. E porquê? Porque a experiência linguística, o contacto com os signos linguísticos, com os sons, com a fonética, com as palavras, o léxico da língua, com as estruturas sintáticas e semânticas, nunca iremos adquirir uma língua. O processo de aquisição da linguagem é, de facto, um mistério. E tem sido objeto de investigação das últimas décadas, objeto de investigação, objeto de estudo de muitos linguistas, de muitos psicólogos. E há uma pergunta que é a pergunta central neste âmbito do processo de aquisição da linguagem. Como é que num curto espaço de tempo, eu diria em 5, 6 anos, como é que uma criança adquire a sua língua? E mais, uma criança consegue adquirir 2 línguas, 3 línguas e até 4 línguas. Como é que ela consegue estruturar no cérebro, voltamos ao nosso órgão biológico que se localiza no hemisfério esquerdo, como é que ela consegue adquirir e estruturar diferentes sistemas linguísticos? É um grande mistério, de facto. Há sons que o ser humano não é capaz de suportar por muito tempo. O choro do bebê é o melhor exemplo. Mas há pelo menos mais 2 que são quase universais. Cães a ladrar
e unhas a arranhar uma ardósia. As buzinas e os despertadores são estudados para serem tão irritantes que provocam uma reação a qualquer pessoa, mesmo que tenha o sono muito pesado ou esteja muito distraída. A ciência tem desvendado vários mistérios relativos à audição, mas continua a investigar. O objetivo é combater as causas da surdez e permitir que cada vez mais surdos tenham acesso aos sons que enchem a vida. Quanto melhor se entenderem os mecanismos que provocam a perda de audição, melhor se pode devolver a capacidade auditiva a quem não a tem. Isto começou quando nós decidimos estudar como é que uma mutação no DNA mitocondrial predispunha pessoas para perda de audição e a abordagem, a perspectiva que se tinha na altura é que as células dentro do ouvido que transformam o som em impulsos nervosos, as chamadas células ciliadas, eram essas células que estariam mortas. E o que nós acabámos por descobrir quando fizemos o modelo do ratinho para estudar esta mutação é que essas células estavam lá e estavam vivas, mas não estavam a funcionar bem. Isto tem a ver especificamente com um tipo de surdez genético, surdez sensório-neural, mas o mecanismo que nós identificamos é muito semelhante à perda de audição associada ao envelhecimento. Portanto, acaba por ter, embora o foco inicial fosse muito específico, a conclusão acaba por ser aplicável a uma larga camada da população. Em princípio, tal como em todas as outras condições e todas as outras doenças, se começar a terapêutica numa fase mais inicial da doença, o sucesso é muito mais elevado. Portanto, essa seria a situação ideal. Pessoas que a dada altura começam a sentir um pouco de perda de audição, começarem a ser tratados pelo menos para evitar que as coisas piorassem. Isso já seria um avanço significativo. O que também já sabemos é que muitos animais têm um sentido de audição muito superior ao dos humanos. Aliás, na escala da natureza, somos dos animais que pior utilizam a capacidade auditiva. 2 exemplos de animais muito diferentes mostram bem como é possível usar de formas tão distintas o som e a capacidade de o registar. De todos os sentidos que o tigre tenha, talvez a audição é de certeza a mais apurada de todas. Portanto, o tigre tem uma orelha em relação ao corpo com um tamanho bem dimensionado, grande, em que consegue-se girar a orelha, portanto, direcionar a orelha para o som. A orelha tem uma forma de funil, então consegue amplificar o som, captando e identificar qualquer mínimo som, normalmente é o som das suas presas, que é o que lhe interessa mais. Como os tigres são animais de floresta densa, e então a visão, por mais apurada que seja, é limitada no espaço, portanto não há grandes distâncias em que a sua visão possa ser o seu principal sentido, então tem de confiar 100% na audição, ela tem que ser muito bem apurada, portanto é o principal sentido de um tigre. Os morcegos, ao contrário do que as pessoas pensam, não são cegos. Só que eles, para voarem em espaços confinados, como as grutas, que são um dos abrigos dos morcegos, e para conseguirem caçar durante a noite, na ausência de luz, animais tão pequeninos, insetos tão pequeninos, que se deslocam também a alguma velocidade, necessitam mais do que a visão. E daí desenvolveram esse sistema de ecolocação, que é um sistema que eles emitem sons pela boca ou pelo nariz e recebem o seu eco nas suas orelhas, nos seus ouvidos, e o cérebro consegue reproduzir esses sons, transformá-los num espaço tridimensional, portanto é como se estivessem a ver o espaço e também o que é que se passa nesse espaço, portanto que insetos é que estão a voar, que ameaças é que existem, predadores que possam existir nesse espaço e os obstáculos, para eles não colidirem com os obstáculos. E fazem a uma velocidade de milésimos de segundo. A audição é extremamente importante, tanto para a sua navegação, como para a sua caça e também para os sons sociais de acasalamento e de determinação dos seus territórios. Através dos milénios, o homem evoluiu porque comunicou.
e comunicou porque ouvia e se expressava através de sons. Muito antes de existir a palavra escrita, o conhecimento era passado de geração em geração através da oralidade. E por isso podemos dizer que o homem moderno só existe porque fala e porque ouve. Quando evoluiu, essa mesma capacidade auditiva foi explorada para criar música, essa expressão artística única e universal. O mundo está mais barulhento, mas o ruído não nos impede de evoluir. Hoje, em pleno combate científico e tecnológico à surdez, estamos a levar cada vez mais longe a nossa capacidade de comunicar e de interagir. E mesmo quando procuramos um refúgio tranquilo, o que queremos é ouvir o som do silêncio.